Já estamos aqui no estúdio com o Elivaldo Barbosa em tempo real e também com o presidente do Solidariedade no estado do Piauí, Flávio Nogueira, que vai conversar conosco a respeito dessas questões em relação à sucessão aqui no Piauí e também a administração do partido no estado. Elivaldo Barbosa, boa tarde. Olá, Joelson, boa tarde, Eli. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha. Boa tarde, presidente Flávio Nogueira, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Quero dar uma boa tarde também a todos os nossos conterrâneos, todos os nossos piauienses, né? Olha, o Solidariedade passou por mudanças recentemente, Elivaldo Barbosa, na presidência do partido. José Maia Filho, Mainha, foi para o PP e agora o partido é presidido por Flávio Nogueira. Essas mudanças, presidente, elas começam por que preocupação? Qual é a principal preocupação do Solidariedade nesse ano de eleições? A principal e a primeira preocupação é fortalecer o partido, não só aqui na capital, que na capital, de uma forma ou de outra, saiu fortalecido, porque hoje nós temos um pré-candidato muito forte, que é o Major Paulo Roberto, e temos também o Beto Rego, que é outro pré-candidato do Solidariedade, que se filiou à Solidariedade. Mas em todos os municípios, o que acontece? O partido, quando saiu o deputado Mainha, pensaram que o partido ia diminuir, mas o Paulinho da Força pediu para voltar à base, que era uma base sindical. E nós trouxemos o partido, toda a base sindical que tinha saído com a entrada do Mainha. O nosso vice-presidente hoje é o presidente da Federação de Pescas. O nosso secretário-geral é o presidente da Federação dos Servidores do Estado, que é a Tatiana, que é vereadora também. O número de vereadores aumentou. Hoje nós temos a média de 100 vereadores filiados ao partido e queremos duplicar isso agora para a eleição. Isso em todo o Estado? Em todo o Estado. E nós estamos com a pretensão de duplicar o número de vereadores aqui no estado do Piauí. Agora, presidente, e aqui na capital, os partidos estão aí nessa fase de discussões, de análise, de encontrar a melhor estratégia. O Solidariedade, pela presença, pelo comportamento do vereador Major Paulo Roberto, está fechado no apoio à reeleição do prefeito Firmino Filho? Sim, nós temos essa proximidade, até por o PSDB e o próprio Solidariedade ter trabalhado em prol do impeachment da presidente Dilma. Mas a decisão não vai ser uma decisão solitária do Major Paulo Roberto. Nós estamos andando juntos, estamos conversando, vai ser uma decisão junto com a estadual e pela própria normativa do partido, junto com o Paulinho da Força. Vamos ter uma reunião hoje, uma reunião dia 30 de junho, para decidir sobre todas as capitais, porque é uma decisão importante, as capitais dos estados, e estamos caminhando junto. Tudo indica que vamos andar junto com o prefeito Firmino Filho. Mas essa é a tendência, mas ainda não foi concretizada. O que falta para se concretizar? Os candidatos a vereador do partido opinam sobre isso? O que dizem? O que falta ainda é sabermos como vão ficar as conjunturas. Alguns falam que o Eumano pode voltar a ser candidato. Essa possibilidade? Alguns têm comentado isso. Mas é discutido, inclusive, com não foi discutido com Solidariedade, mas os bastidores, tem pessoa falando. Então, a gente tem que ver como é que vai deslanchar aqui em Teresina e quais são os rumos do partido. As convenções só vão ser a partir do dia 20 de julho, ainda tem muito tempo. Os nossos dois pré-candidatos que nós vamos priorizar hoje, a eleição principalmente dos pré-candidatos, o Major Paulo Roberto e o do Beto Rego. Então, o que nós vamos ver? Qual a melhor condição e para onde nós vamos levar isso? Presidente, os telespectadores aqui perguntando qual é a orientação do partido em relação aos candidatos na preocupação em Teresina. Quais seriam essas prioridades para a capital? Principalmente hoje, segurança, as orientações da segurança. Nós queremos trabalhar também, estamos trabalhando ao redor de Teresina sobre uma questão fundiária, que o partido, nós indicamos o partido no nível nacional, o presidente do INCRA nacional e das secretarias da agricultura familiar, que nós somos um partido ligado principalmente à base de trabalhadores e à base de movimentos sociais, porque ficou uma lacuna. Houve o que o PT fez, o que foi feito na gestão da Dilma, ficou uma lacuna dos sindicatos e uma lacuna. E o Solidariedade está preenchendo essa lacuna, está trabalhando principalmente com os sindicatos, na busca de mais empregos, que nós estamos vendo que hoje o principal é isso, a falta de empregos e a segurança pública. Tá certo. Eu queria agradecer ao senhor presidente do Solidariedade aqui no estado do Piauí, Flávio Nogueira. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Obrigado. Eu é que agradeço a participação e queria mandar um abraço para todos os nossos piauienses, desde Corrente, que é a minha cidade, até o norte, até Luiz Correia. Um abraço a todos. Muito obrigado pela participação. Nós vamos agora falar de eleições 2016.
Eleições 2016, oferecimento Noroeste, as lojas que vendem moda. Carvalho Supermercado, tem sempre um bem pertinho de você. Fênix Móveis, soluções para quem decide. O Partido dos Trabalhadores marcou o encontro para este sábado para discutir o futuro em relação a alianças na capital. Marcou, mas já desmarcou e adiou para o próximo sábado, dia 18 de julho. O motivo foi resolver questões burocráticas, mas também, Joelson, problemas políticos. Elivaldo Barbosa, em tempo real. O vereador Dudu Borges apontou os dois motivos para o adiamento da reunião do PT para definir os rumos do partido na eleição de Teresina. O primeiro motivo também, hoje a questão financeira do PT ela é toda centralizada a nível nacional. Então, como é um encontro definitivo, que é um encontro de tática e estratégia eleitoral, que vai definir o que o PT vai apresentar em 2016, e lá tem dois pontos para a gente decidir, um que defende a candidatura própria e outro que defende a aliança. Os delegados precisam estar quites, precisam estar em dias financeiramente. Então, alguns pagaram segunda, terça e ontem. Corre o risco de, na Nacional, não processar esse pagamento e delegado que está em dia não participar do encontro. Como a gestão é toda feita lá, alguns acharam prudente a gente suspender esse encontro também para que esses pagamentos fossem processados e no outro final de semana. As mulheres do PT, que a princípio são contrárias a uma aliança do partido com o PTB na capital, resolveram falar só depois de uma plenária que vão realizar na próxima segunda-feira. Mas o vereador Edilberto Borges garante, o PT não vai sair dividido desse processo. Como nós não somos um partido que tem um cacique, que tem um dono, as bases se manifestam, as direções do partido são eleitas pelo conjunto de filiados, as posições são feitas pela maioria. Agora o PT é o seguinte, ele vive plenamente a democracia. Depois decidido, se no sábado que vem ficar decidido que iremos fazer aliança, vai ser a decisão do partido. E eu vou trabalhar incansavelmente com os delegados para que a gente chegue no outro sábado e homologue a posição do PT não ir para o isolamento. E o PT decidindo, a minoria é obrigada a acatar, ela não vai ser pacificada não acatar a decisão, não. Então, quem tiver que trabalhe agora com o delegado, para no dia 18 a gente bater o martelo e começar, a partir de segunda, a criar um programa de governo à altura do povo de Teresina. Elivaldo Barbosa, então o recado foi dado aí pelo Edilberto Borges, Dudu. Trabalhar agora para tentar viabilizar quem quiser viabilizar o que quiser. Exatamente. Depois é militância na rua. Porque você já pensou, você vai para um encontro desse, aí o partido divide, racha, abre uma dissidência, aí vai só uma parte para a rua para defender um programa de governo, uma aliança, a outra parte fica do outro rumo, aí realmente fica muito desagradável, prejudica bastante uma agremiação, Joelson, que já está bastante fragilizada pelo que tem sofrido no plano nacional, que todos nós estamos acompanhando. Tá certo, Elivaldo Barbosa. Olha, Elivaldo Barbosa continua conosco, nós vamos agora para as notícias da Assembleia Legislativa. Vamos falar a respeito da situação da safra aqui no estado do Piauí. Elivaldo Barbosa acompanhou a divulgação dos números do IBGE, Elivaldo. Olha, Joelson, previsão nem um pouco animadora. Aliás, previsão confirmada e muito, mas muito abaixo da expectativa. Foi o pior desempenho da produção agrícola do Piauí dos últimos 20, 25 anos, ou até quem diga até 30 anos. Não é a menor safra, evidentemente. O número da safra, nós tivemos safras bem menores. Mas considerando a escalada da produção agrícola e o desempenho, ou seja, a previsão de aumento foi realmente pífio. E o IBGE comprovou isso hoje pela manhã no anúncio do mais recente levantamento feito nos 224 municípios piauienses. Elivaldo Barbosa, em tempo real. É a pior safra de grãos colhida no Piauí nos últimos 30 anos, que interrompe tendência de crescimento na produção agrícola do estado. Segundo o levantamento do IBGE, nos 224 municípios do Piauí, a safra estimada é de 1.400.000 toneladas, queda de 62% em relação à previsão inicial, que era de 3,7 milhões de toneladas. A lavoura do feijão foi a que registrou maior prejuízo, com produção estimada em 31.000 toneladas, perda de 68%. O supervisor de estatísticas do IBGE no Piauí explica o que levou a produção agrícola do estado
a tamanha frustração. A estiagem provocou uma acentuada perda na nossa agricultura, atingindo todos os produtores, tanto da agricultura familiar como do agronegócio, chegando a uma produção, considerando todos os grãos, a perda de 62%, onde todas as culturas também apresentaram um patamar acima deste percentual, de 60%, considerando o arroz, o feijão, a soja e o milho. Outro agravante do levantamento do IBGE, a seca atinge em cheio os cerrados do sul do estado. A produção esperada para a soja, que sempre ultrapassou 1 milhão de toneladas, será de apenas 680 mil toneladas de grãos. A safra de milho caiu 60% e a do arroz 56%. O período de chuvas já se passaram, estamos já nas últimas chuvas só em algumas regiões do estado. Essa produção do Piauí é basicamente de sequeiro, ou seja, dependente das chuvas, portanto, é uma situação irreversível. Até porque os números que o IBGE está divulgando hoje já contempla também a agricultura familiar, que é a agricultura irrigada, que é bem incipiente no estado do Piauí, de pouca representação neste montante. Bom, então o problema do clima provocou essa situação. E essa realidade, Gelson, já embasou, fundamentou o governo do estado a decretar estado de emergência em 10 municípios que integram aquela região chamada de Matopiba, lá no sul do Piauí. Esses decretos, eles são importantes exatamente porque criam um ambiente favorável à renegociação de dívidas, a buscar programas emergenciais para os grandes empreendimentos e também para aqueles pequenos que precisam desse amparo governamental para amenizar os efeitos do prejuízo no campo. O dado do IBGE é um documento, é uma informação importante para subsidiar esses decretos. Tá certo, Elivaldo Barbosa. Muito obrigado pela sua participação no Jornal do Piauí, Elivaldo. É isso, Joelson. Até amanhã e boa tarde. Boa tarde, Elivaldo.